Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a nossa conversa de hoje, eu tenho a honra de receber aqui dois convidados, um convidado e uma convidada, para bater esse papo. Deixa eu começar aqui pelo Pedro Signorelli, que é fundador da Pragmática, consultoria que nasceu dentro de um contexto de transformação a partir da experiência do próprio Pedro como gestor da Nextel, e aí ele usou essa bagagem, essa experiência para trazer para o mercado, pela Pragmática, a expertise de transformar ideias em resultados por meio de gestão, que é uma coisa que a gente sabe que funciona. Ô Pedro, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui hoje. Obrigado por essa oportunidade. Estou bem contente aqui da gente poder trocar essas figurinhas. Legal, muito bom. E completando a mesa aqui pelo lado da Roberts Half, a nossa Bruna Baragatti, que é Division Manager na Roberts Half, especialmente em atividades, né, muito próximas a essa que eu descrevi do Pedro. Bruna, muito legal ter você aqui. Obrigado por participar com a gente hoje. Cássio, eu que agradeço. Estou muito feliz aí por poder participar dessa conversa com vocês. Muito legal. A gente também está muito feliz de ter você aqui. E vamos lá, vamos falar desse tema, né, que é tão importante, né, que é a avaliação de desempenho. Porque imagino eu, vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, mas eu imagino que seja a forma que a gente tem de sair um pouco daquela avaliação pessoal, um pouco do achismo, para ir para uma avaliação mais objetiva, mais eficiente e até mais justa, né? Agora, como é que faz para implantar uma rotina de avaliação de desempenho? Toda empresa deveria pensar nisso, ter essa iniciativa? Eu acho que sim, acho que toda empresa deveria, de alguma maneira, passar por esse processo de avaliação de desempenho, né? E acho também que a esmagadora maioria das organizações não consegue fazer isso adequadamente, né? Justamente, acho que por um dos pontos que você trouxe, que em geral não é um processo justo, né? As pessoas não se sentem ouvidas, representadas, escutadas, nessa conversa, né, de avaliação de desempenho, porque no fundo esse processo ele não está atingindo, né, o objetivo que ele deveria atingir, né, que é a organização aprender. E aí a gente está falando de organizações de diferentes tamanhos, né, mas organizações são pessoas, então a gente tá falando não que um diretor, né, não está aprendendo, que um determinado time não está aprendendo e que um indivíduo, né, um analista, um estagiário, um especialista, ele não está conseguindo aprender, né, olhar para aquilo que passou no ano, né, em geral as avaliações são nesse ciclo anual, né, o que é um problema também. Acho que tem pano aqui para manga, né, bastante coisa. Né? Mas seja no período que for, né, as organizações não usam, né, esse período passado para aprender e gerar insights, né, melhorias para construir um futuro melhor, né? Então acho que hoje uma das grandes dificuldades que as organizações têm por esse processo vem disso, né? E eu encontro muita falha na comunicação também, né, Pedro? A gente muitas vezes encontra dificuldade de ter um objetivo claro, porque para as pessoas entenderem o que elas precisam melhorar, elas têm que saber onde elas têm que chegar. Então, falta muita clareza. Então, quanto mais você tiver clareza nos objetivos, mais fácil vai ser da pessoa entender o que ela precisa traçar como caminhos aí, né, para atingir esse ponto. Então, eu entendo que a clareza e a esclarecer para os profissionais aonde a empresa quer chegar e qual que é o papel daquele profissional para que chegue nesse ponto é muito importante. Você foi assim, no centro do problema mesmo, né? Falta muita clareza, né, para as organizações, para os times, né, para os indivíduos, né, aonde a empresa quer chegar, como que o time contribui e como que a pessoa contribui para aquele time,
né? Porque, em geral, as pessoas não entregam, não alcançam seus resultados atuando de maneira sozinha, né? Standalone, né? Elas entregam seus resultados participando de um time, né? Então, o time entrega esse resultado. Então, essa comunicação que vem lá da estratégia e depois tem que chegar no dia a dia do colaborador, né? Ela é falha mesmo, né? Eu acho que falta muita clareza, né? E assim, a liderança tem a principal responsabilidade, né, em trazer esses elementos, né, definir metas claras, objetivas, né, para a gente sair do subjetivismo, né, e aí entra conversas, né, é um pouco natural, assim, né, do ser humano, né, natural, que eu quero dizer, não é que está certo, né, mas é muito comum, né, que vai entrar uma avaliação, na avaliação, um favoritismo, né, um gosto mais deste, menos daquele, né, e com isso a gente perde, né, a oportunidade de ter pessoas que são muito boas, né, realmente engajadas, né, e a organização de maneira geral aprendendo, né. E é muito personalizado, individualizada nessa avaliação, não por pessoas, mas talvez por atividade. É sempre fácil você pensar em avaliação, né, do vendedor. Claro que eu estou falando aqui de um jeito muito simplório, né? Mas o vendedor, ele naturalmente tem, né, um indicador principal ali, né? Que é o que afeta a vida dele, é pelo qual ele corre atrás, ele acorda todo dia. Mas quando você vai para outras áreas é muito mais difícil, né, você entender como é que eu coloco aqui uma avaliação objetiva para uma atividade que às vezes é rotineira, né? Um analista, sei lá, né, de RH, ele está ali num papel muito repetitivo, né, muitas vezes, porque é essa natureza. É difícil avaliar. Como é que se implanta, então, assim, um sistema eficiente que consiga medir cada pessoa por aquilo que ela realmente é responsável por realizar? Eu entendo que a gente tem que ter uma visão de indicadores mesmo, que é o que você falou, né? A gente tem que ter as metas mensais, semanais que sejam, enfim, então você consegue ter uma mensuração mais clara, se a pessoa está cumprindo ou não aqueles indicadores, mas a gente não pode esquecer que além dos objetivos da empresa e das metas e das estratégias que a gente quer atingir, muitas vezes a gente também tem que dar os feedbacks e acompanhar a carreira e aonde aquela pessoa quer chegar. E aí é muito individual também, né? Então, é o que você disse. Para certas áreas, como que você mede se as pessoas estão indo bem, se as pessoas estão atingindo o que a empresa espera para que aquele profissional consiga atingir níveis melhores de trabalho, consiga atingir outros degraus na carreira. Então, é muito individualizado mesmo, eu concordo com você, e depende também do momento de cada um, de carreira de cada um. Eu entendo que a gente tem que, de certa forma, personalizar os feedbacks. São duas trajetórias, duas jornadas, né, que podem ser abordadas numa conversa de feedback, né? A primeira do ponto de vista de negócio, então você precisa das métricas, né? Acho que isso que vocês falaram, né? Ter as métricas mais claras, né, possível para a gente poder avaliar, né, como a entrega do trabalho está sendo feita, né? A geração de valor está sendo feita, né? E às vezes você pode até ter um gap de entrega porque a pessoa está na posição errada, né? Ou porque a pessoa não recebeu o ferramental adequado, ou não recebeu uma capacitação adequada, né? E aí isso cruza com isso que a Bruna estava falando do interesse do colaborador do ponto de vista da carreira dele, né? Ele tá desempenhando aquela função, mas ele gostaria de estar desempenhando outra, né? E isso naturalmente tem um impacto, um engajamento, né, da pessoa. Ele pode até estar entregando, mas de repente ele não está tão feliz quanto ele poderia estar, ou se ele estivesse numa outra posição, ele poderia estar entregando mais para a organização do que ele está entregando nessa área, né? Então, esses aspectos, eles devem ser considerados numa conversa, né, de feedback. Né? Assim, beleza, as métricas estão indo bem, está ótimo, mas o colaborador não está feliz, ou o colaborador está feliz e as métricas não estão sendo alcançadas. Né? Então, como é que a gente compagina tudo isso? E, de novo, volta para a liderança, né? A liderança com um olhar para o negócio, né? A entrega de valor daquele time, daquela pessoa dentro daquele time para a organização, e a liderança enquanto função de desenvolver
os colaboradores que fazem parte do seu time, né? Então tem que ter esses olhares, e aí é individualizado mesmo, né, esse aspecto de desenvolvimento da carreira, né? Quais são erros comuns assim, né? Eu lembro que de ouvir falar uma empresa parceira, obviamente não vou citar qual, mas a turma reclamando assim eu acho que era a curva de Bell, sabe, que comparava, jogava um funcionário contra o outro, né? Então, por mais que você se esforçasse, tinha alguém melhor que você ali, entendeu? Meio que formando um clubinho dos bons. Eu achei aquilo uma aberração, né? Assim, e o feedback era muito dado em cima disso, né? Mas eu tô dando um exemplo, talvez aqui até meio incomum. Queria ouvir de vocês quais são, assim, aqueles erros que vocês veem acontecer no dia a dia das empresas na hora né, de avaliar as pessoas. Eu não sei se é tão incomum essa situação que Pô, você, que coisa! que você Que narrou, pena! né? Porque, de alguma maneira, né, as pessoas, elas têm que comparar o desempenho versus uma referência, né? E, e às vezes, aí certo ou não, você pode escolher outras pessoas como referência, né? Dizer que você tem um time só de águias, né? Difícil, né? Mas há uma tendência do líder querer proteger e reconhecer o seu próprio time, né? Então ele vai falar, não, no meu time só tem gente boa, né? Só tem águia, né? E aí o líder, o par dele, também vai falar isso, né? Ou às vezes o outro líder tenta ser um pouco mais razoável, né? Mais realista. Não, eu sei que tem pessoas que não desempenham necessariamente, né, o seu melhor, não estão entregando o melhor, né? Mas a gente, por experiência, eu vejo, né, que tem muito desses casos, né, do líder que quer proteger o seu time, ou quer de alguma maneira reconhecer, mesmo não tendo uma entrega consistente, né? E aí as empresas vão tentando maneiras de encontrar essas referências para criar um racional de avaliação, né? Então, acho que é difícil, né, você conseguir encontrar algo que seja, acho que, totalmente justo, assim, né, isento de problemas, assim, né? Mas a gente deveria sempre evitar julgamentos, né, e rotular as pessoas, né? Tem todas essas coisas, né, de nine box, né, que você coloca aqui, coloca lá, né, matriz, né, o 3x3 e tal, ou 2x2, ou, né, vários diferentes formatos, né. Um dos problemas, né, é como as pessoas usam essa ferramenta, né, porque aí você rotula a pessoa, você coloca ela naquela caixinha, naquele quadrante, né, e é difícil a pessoa, e aquilo, em vez de ser um estímulo, né, para a pessoa melhorar de um quadrante para o outro, na verdade parece ser um peso, né, que evita que a pessoa mude de quadrante, né. Então, é, a ferramenta não é usada da maneira adequada porque a gente não está olhando para as pessoas e para o processo, para o objetivo que ele deveria ter, né, que é o desenvolvimento das pessoas e a melhoria da organização, né. E essa avaliação de desempenho, ela acaba sendo atrelada a um processo de remuneração, né? Então, por isso que também o líder quer defender as pessoas, porque ele quer pagar um bônus, porque os processos também não funcionam tão bem no dia a dia e o colaborador lá se matou um dia, né, ou vários dias, para tentar entregar um negócio porque o processo não estava bom, porque a ferramenta não estava boa. Então, o líder, de alguma maneira, ele quer reconhecer o esforço daquela pessoa, por mais que o resultado não tenha chegado, né? Sim, um erro que eu vejo que é comum, e aí, Pedro, o que você acha também, é demorar muito também para você dar o feedback, para você mostrar o que está errado, sabe? Muitas vezes eu acho que é uma questão do ser humano de ter medo do confronto, e conversas difíceis também tem que acontecer com uma certa frequência quando tem algo errado. Quanto mais cedo você resolve, mais claro vai estar para a pessoa que está recebendo a comunicação, mais fácil ela vai entender o que ela fez de errado e como consertar a rota de uma maneira rápida. É, e o vínculo de confiança, de assertividade na comunicação entre gestor e colaborador,
vai se intensificando de forma positiva. Eu acho que você demorar para dar feedbacks, você demorar para ter conversas difíceis, impacta muito negativamente na equipe. Então, eu vejo que é um erro comum. Eu percebo bastante que a gente, quanto mais claro e mais ágil a gente for nessas conversas, mais vantagens e mais respostas positivas a gente tem do time. Você fez a leitura correta, né, do porquê, né, assim, do olhar mais correto para esse processo de avaliação. Né? Uhum. Quando ele é feito anualmente, ele é praticamente feito para efeito de pagamento de bônus. Sim, Quando, exato. na verdade, ele deveria ser feito, esse processo de feedback, para uma melhor execução do trabalho. E aí, não dá para esperar um ano, né? Porque você vai fazer o processo de feedback, as conversas de feedback em fevereiro de 2025, né? E você vai ter uma conversa sobre algo que aconteceu em março de 2024. Ninguém mais lembra do que aconteceu, né? O processo já ficou capenga ao longo do ano, né? As conversas difíceis que precisavam acontecer lá em março ou em abril, precisavam acontecer em março e em abril, não março de 24, não março, abril de 25, E né? talvez Então, os erros tenham sido, inclusive, repetidos, né, Pedro? com Porque certeza, as exato. pessoas não têm a clareza do que elas estão fazendo, se tem alguma coisa errada Tenha acontecendo, virado né? cultura, hábito até. É Exato. isso, exatamente, né? E aí os outros, né, que estão olhando aquele processo errado, né, que não está funcionando bem, ou uma pessoa que não está conseguindo executar, entregar um trabalho é, satisfatório, né? A pessoa fala, puxa, não acontece nada com aquela pessoa, né? Aquela pessoa não melhora, ela não sabe, ninguém vai falar para ela, a gente continua convivendo com uma situação ruim. Isso também desengaja as outras pessoas, né? Ou tem o potencial, pelo menos, de desengajar, né? Então, entender o porquê que deveria ser feita uma avaliação de desempenho, né? Ou entendendo isso, né? As pessoas deveriam, na verdade, encurtar, né? Ou aumentar a frequência, né? Ou encurtar o intervalo de conversas, né? Porque é justamente isso que você falou, né, Mina? De você ter conversas mais frequentes para tratar das coisas que precisam ser tratadas. Eventualmente, algumas delas vão ser conversas difíceis, mas é para o bem de todos. Né? Não é para você rotular, não é para você julgar ninguém, não é para você querer queimar ninguém, mas é para a gente poder melhorar o nosso dia a dia de execução dos trabalhos, né? E a gente entregar mais resultado lá na frente, né? E num resultado final, depois dessas conversas mais frequentes, acho que você conseguir direcionar bônus para a equipe é até mais fácil, a sua visão fica melhor, né? Porque você tem uma visão mais real do bom posicionamento que cada um tem tido, do desempenho e do crescimento que cada um teve naquele ano. Então, eu Uhum. definitivamente defendo muito essas conversas mais frequentes. É bom ponto isso, né? Porque se a pessoa não reage, né, tendo recebido um feedback, isso já é uma resposta, né? A não Exatamente. reação, né? Então, assim, puxa, olha, a gente te deu, falado do jeito como é falado hoje, né? Olha, te demos um aviso, né? Te demos um segundo aviso. Não é isso, né? Olha, a gente abordou aquele tema, estava com dificuldade, você tentou, você se esforçou, você mudou seu comportamento. Puxa, legal, a partir dali, cara, você mudou, foi diferente, o time teve uma outra dinâmica, tal. Pô, parabéns. O parabéns ali também, né? Não só não Uhum. esperar um ano para isso, né? Ou assim, olha, a gente conversou semana passada, há 15 dias, e, poxa, você não fez nada a respeito, né? Não, eu tentei, olha só, e tal. Puxa, isso tudo vai alimentar, né, conversas mais ricas e vai trazer mais informação para depois, eventualmente não, você fazer um pagamento de bônus, né? Com certeza. Vocês estão falando do feedback, assim, e é compreensível a gente achar essa conversa ser difícil, né? Ainda mais na nossa cultura latina, né? Que a gente tem uma coisa, né, de muito de gostar de ser legal, gostar de agradar. Não é do brasileiro, acho que é até do latino isso. Você vai pegar o italiano, ele é meio parecido. Você vai pegar um americano, a gente já tomou assim, eu já tomei feedback de americano, que fala que esse cara não tem coração, porque e acaba o feedback. Vamos lá, vamos almoçar, vamos bater papo, dar risada, tal, tá tudo certo, né? Assim, o que acontece, assim, a gente tem que ter um lado mais racional nessa hora, sabe, tentar ser menos emotivo, menos, sabe, saber que não é uma coisa tão
pessoal em uma atividade profissional tanto quanto, né, tão fria quanto mandar um e-mail ou quanto, né, escrever alguma coisa ou tomar uma iniciativa que não demande o coração? É por aí que a gente se prepara melhor? Ou tem algo a mais para ser feito para você conseguir ter uma conversa saudável e eficiente? A parte da emoção é inerente ao ser humano, né? Mas a gente, da mesma maneira que de repente entra um e-mail, a gente às vezes lê o e-mail, às vezes tem que respirar, esperar 5 minutos para responder, né? Quando você vai fazer uma conversa com a pessoa, né, você precisa também estar emocionalmente preparado, né? Você não acho que isso acho que você foi bem feliz, né, na tua comparação, né? Isso é muito a cultura do brasileiro, cultura latina, né, de maneira geral. Os americanos são completamente diferentes, né? E a gente não sabe lidar com isso, né? Mas quando você vai preparar uma conversa, né, você tem que ser desmontado, né, das emoções, né, especialmente as negativas, né? Se você está com raiva de alguma coisa que aconteceu, né, você precisa colocar isso de lado, né, e abordar os temas a partir de fatos, né, a partir de dados, né, o máximo possível, né, e depois aí trazer a emoção, especialmente do lado positivo, né, de parabenizar a pessoa quando, puxa, ela fez uma, uma mudança, às vezes, de comportamento. Eu lembrei agora de uma situação, uns 20 anos atrás, estava no começo da carreira, e eu tomei um feedback, né, como você falou, né, foi na boa, assim, né, não foi tomar um feedback, mas o meu gestor, ele falou, olha, Pedro, acho que você precisava mudar seu comportamento, assim, assim, assado, a gente precisava você atuando desta maneira e não somente fazendo isso que você está fazendo, né? E aí eu reagi, né, eu fui lá, passei a fazer o que a gente tinha combinado. Em 15 dias ele veio e me deu um retorno, né, um feedback. Eu disse, olha, Pedro, nunca vi alguém reagir tão rápido, né, a uma sugestão, uma recomendação, um feedback recebido, né? Então, você coloca emoção aí, né? Você dá um parabéns, que senão poderia ser também como outras culturas, né? E aí isso também a gente tem um lado bom do latino, né? Que simplesmente vai parabenizar, mas de uma coisa super protocolar, né? E a gente está perdendo também aí o efeito positivo da emoção do reconhecimento de alguém que conseguiu, às vezes, vencer algo que poderia ser mais difícil, né, do que faz parte do temperamento, né, do caráter da pessoa. E as diferentes faixas etárias, hein? Esse é um assunto que a gente hoje discute em muitos aspectos, imagino que nesse também, né? Porque eu tenho impressão, e não é só impressão, a gente vê que o comportamento, né, de geração a geração vai mudando cada vez mais rápido. No passado, vou correr o risco de falar aqui, dar um número impreciso, mas no passado uma geração tinha uma faixa ali de 10 anos, né, até mudar de uma geração para outra. Hoje já muda ali de 3, 4 anos, já tem uma nova geração, cada uma com a sua letrinha, com o seu comportamento e tal. O que torna, né, muito específico o comportamento conforme a faixa etária. Como é que faz nesse caso? O gestor vai adaptar, né, o líder vai adaptar a conversa dele, a forma de feedback a cada geração? Assim, acho que vai ter algo comum a todos, né, a todas as conversas, vamos dizer assim, né, a personalidade do líder, ela sempre vai afetar uma conversa, né? Não tem como você, acho que, não, não ser influenciado por isso, né? Mas você tem que ter um ferramental adequado, e aí é um desafio para a liderança, acho que gigantesco, né, de estar lidando, né, CEOs ou, sei lá, executivos, né, que já estão há 40 anos no mercado, né, ou 50 anos no mercado, conversando com pessoas que estão há 2 anos no mercado, né, a quantidade de gerações que estão trabalhando nas organizações, né, então é diferente você conversar com uma pessoa da sua idade lá, né, pensando nesse líder já que está há 40 anos, né, no mercado, ele tem 60 anos, é diferente ele conversar com uma pessoa de 60 anos e conversar com uma pessoa de 20, 25 anos, né? É um desafio, acho que, gigantesco para pegar mesmo líderes com 40 anos, assim, também é um desafio grande, porque fala em outro DOS, né? Então tem que ter uma dose de adaptação, né, para o tipo de conversa,
Mas, de novo, né, se você é o ok e o como, né, se você está se baseando em fatos, se baseando em dados, né, você se preocupar com esse como, né, como é que você conversa com uma pessoa de 60 anos, ou como é que você conversa com uma pessoa de 20, de 25 anos, né, e sabendo que eles vão ter, acho que, expectativas diferentes, né, uma pessoa de 60 anos que entrou no mercado, né, 40 anos atrás, ele tem uma expectativa, né, uma relação com o trabalho que é diferente, né, de uma pessoa de 20 e poucos anos que está entrando agora no mercado de trabalho. Tem diferentes expectativas de um trabalho, de um emprego, né, e relação com isso, né, com o trabalho e com o emprego. O que você pensa sobre isso, Bruno? Eu concordo bastante com você, Pedro. Acho que apesar da adaptação, a gente tem sempre que se basear em fatos, em dados. Os feedbacks, eles são sempre importantes quando a gente se baseia nisso. E para o líder, que como é um grande desafio, é sempre entender que essas diferenças de geração e de idade são muito positivas e todo mundo pode aprender com isso. Quando você tem um time diverso, você consegue ter ideias diferentes, você consegue ter insights diferentes, um consegue aprender com o outro, então sempre tentar olhar para o lado positivo disso, né? Você ter uma adaptação nas conversas com cada um, saber que talvez os feedbacks tenham que ser mais constantes com a geração mais nova, porque eles pedem mais, ao mesmo tempo, a geração nova pode aprender muito sobre resiliência, sobre o dia a dia do trabalho com pessoas mais velhas aí de casa, e vice-versa. Então, assim, acho que é super válido o gestor também influenciar o time a aprender com essas diversas gerações. E para a gente fechar aqui, a gente falou de todas as situações, especialmente de dificuldade que se tem aí para quando os problemas e os conflitos acontecem, mas como é que faz para prevenir isso, né? Uma abordagem preventiva na avaliação de desempenho para tornar, como, né, a Bruna falou, um ambiente talvez mais seguro e mais confortável para todos. Como é que você trabalha na empresa como um todo, não só na sua visão ali no seu quadradinho como líder, mas na empresa como um todo, para que isso seja uma prática boa da corporação? Bom, para mim é promover cada vez mais a comunicação aberta, clara. Acho que nada mais importante do que você mostrar, não só para o seu time, mas para os seus pares, para o seu líder, o que está acontecendo, as coisas positivas, as coisas negativas. Acho que a clareza na comunicação ajuda demais na promoção de um ambiente seguro e para que esses feedbacks sejam positivos e que a gente possa sempre buscar um objetivo em comum. Para mim, a comunicação em primeiro lugar, assim, Cássio. A gente precisa saber para que serve esse processo, né? Então, esse processo é para a organização melhorar, né? Para as pessoas melhorarem, né? Então, usando isso, né, como uma referência, é que a gente, né, os líderes, né, as pessoas vão se sentir à vontade, né, para trazer esses elementos que a Bruna trouxe e facilitar essa comunicação, né, porque se você fala assim, não, se eu admitir esse erro aqui que aconteceu, eu vou ser punido lá na frente, né, seja do ponto de vista da parte subjetiva, seja do ponto de vista financeiro, né, vai ter um bônus menor, por exemplo, né? Então, com isso, você não tem um ambiente seguro para falar de erros e falar de melhorias, né? Então, admitir um erro não deveria ser um problema, né? Porque quando a gente não admite, a gente fica carregando essas coisas, a gente não melhora os processos que precisam ser melhorados, né? Ou não capacita pessoas que precisam ser capacitadas, não se trocam ferramentas que precisam ser trocadas, né? Então, não se trata de botar culpa um no outro, né? Não, porque você errou ali, naquela... Não é isso, não, gente. Nós estamos aqui juntos, né, para buscar esse objetivo, né? Como o Bruno estava falando, o objetivo da organização, né? Qual que é, né? Então, você precisa conseguir que esse processo de avaliação esteja adequadamente inserido no contexto, que as pessoas saibam disso, que os líderes, né, quem vai puxar esse processo, né, esteja adequadamente preparado para conduzir essas conversas, né? Senão a liderança é que pauta, né? Então se a liderança não tiver
imbuída disso, ela não vai propiciar um ambiente seguro para essas conversas, para admitir um erro, para melhorar um processo. A gente vai querer esconder isso debaixo do tapete. É isso aí. Pô, que papo prático com vocês. Queria agradecer muito vocês aí por participarem com a gente hoje e trazer de um jeito tão pragmático, né? Como fazer, como não fazer. E tenho certeza de que essa conversa ajudou e influenciou aí líderes que têm essa missão tão importante, tão saudável para a empresa, mas às vezes um pouquinho, né? A gente fica um pouquinho sem jeito na hora de fazer. Então, Pedro, eu quero te agradecer demais aqui. Obrigado por participar com a gente hoje aqui. Obrigado por essa oportunidade de trocar essa figurinha com você, Cássio e Bruno. Espero que os ouvintes aproveitem essa nossa conversa aqui. Ah, com certeza vão. E, Bruna, obrigado também aí por estar com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigada, Pedro, Cássio. Foi uma conversa ótima. Espero que a gente possa ter ajudado aí bastante gente. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!